Aleluia, glória a Deus. Seja muito bem-vindo. Eu cumprimento a todos, que todos estejam corroborados com a paz do Senhor e a sua graça. Hoje mais um programa, a Palavra de Deus na minha boca. Seja bem-vindo. Vamos juntos entrar num momento de adoração, onde declaramos ao Senhor que mais perto queremos estar, que Ele possa nos atrair e nós possamos realmente derramar uma adoração que chega a Ele como incenso suave. Aleluia. Onde você estiver, aquiete-se e vamos juntos adorar o Rei da Glória. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Aleluia. Junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, Senhor. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei
somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Senhor, eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, não importa, Senhor, não importam as circunstâncias, não importa o que vier, adorarei, eu te adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei em todo tempo, em qualquer situação, não importa. Eu te adorarei, adorarei a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Em todo tempo te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importa o que vier, não importa o que já passou, adorarei. Aleluia. Somente a ti, Jesus. Eu te adoro, Senhor. Receba o meu louvor, receba a minha adoração, Senhor. Eu adoro a ti. Oh, aleluia. Amo o Senhor, porque me ouviu. Te adoro, Jesus. Livrou os meus pés do laço. Te adoro, Senhor. Ele me livrou. Te adoro, Senhor. Em todo tempo clamo a ti. Não importa. Ele prepara uma mesa. Aleluia. Eu te adoro, Senhor. Somente a ti, Jesus. Ele prepara uma mesa, oh, diante dos meus inimigos. Ele prepara uma mesa, te adoro. Dizemos, obrigado pela tua presença. Obrigado pelo dom do teu Espírito. Obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio de aprender contigo, ser teu discípulo, nas tuas doces e fiéis palavras, a consolação do Espírito Santo.
nos dás paz no meio da turbulência, porque nos instruístes para sabermos andar, aquietando as nossas almas e vendo te revelares, te manifestares como o Senhor. Essa noite quero te dar honra, quero te dar graça por todos aqueles vasos que o Senhor quer levantar. Está escrito na tua palavra que esta glória, esse tesouro dessa glória, carregamos em vasos terrenos. Todo principado, todo espírito de maldade, caia por terra tudo aquilo que se exaltou contra a tua palavra. Habilita-me na qualidade de teu servo, Deus, nessa noite, com uma espada afiada, possa, ó Deus, expor e destruir esse espírito no meio do teu povo, para que te alegres de um povo que se agarra ao calcanhar, ao acre, que se agarra aos fundamentos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito boa noite, glória a Deus, amém. Ioana, obrigado por este tempo de adoração, amém. Estamos hoje, felizmente, no momento de adoração da palavra de Deus na minha boca. Tenho pensado profundamente sobre a questão da aplicação da palavra em termos práticos. 2 pensamentos nessa noite. O Senhor Jesus disse que teríamos aflições no mundo. Mas ao mesmo tempo que disse que teríamos aflições no mundo, a Bíblia diz que Jesus crescia em graça e em estatura perante Deus e perante os homens. Quando nós falamos de crescer em estatura perante os homens, a igreja, vemos uma igreja que se calhar desviada daquilo que é o padrão dele. Como está escrito, os trabalhadores desprezaram o fundamento que Deus usa. E tem sido o peso no meu coração em como articular o conhecimento revelado de Cristo para que nós fôssemos esse milagre sobrenatural. E não somente dedicados a campanhas de evangelismo onde temos manifestação de milagres. Agrada-me saber que Jesus manifestava a glória e a graça e o poder de Deus, se com grandes multidões, se nas casas, se ao ensinar. Agrada-me ver e olhar o modelo que Jesus usou. Estranho nós desprezarmos esse modelo do maior líder, do maior professor, do maior gestor, possivelmente, de homens que possa existir. Nunca um homem inspirou tanta gente quanto Jesus em fazê-los de pecadores para líderes que marcaram tempos e épocas. Nunca. Mas a nossa geração consegue desprezá-lo, dizendo que o seguimos, aplicamos outro modelo. Talvez seja essa a maior blasfêmia, o maior desprezo que haja na casa do Senhor. Falarmos que Jesus é o Senhor, mas obedecermos a um outro modelo. Seja muito bem-vindo nessa noite. Esse é o meu pensamento, é aquilo que está no meu espírito. Gostaria de poder partilhar contigo nessa noite sabedoria da parte de Deus. Porque a Bíblia diz: em vão trabalha o homem se não for o Senhor a edificar a casa. Depois também diz: se quiseres e comeres, quiseres e ouvires, comerás o melhor da terra. Então eu proponho para ti nessa noite o fim do sofrimento. Não por meio de mudanças de circunstâncias, mas mudança de caráter em ti. Muitos reclamam por causa das circunstâncias, mas sentado e ouvindo cada um deles,
notarás que o grande problema não está aquilo que lhe aconteceu, mas aquilo que ele provocou em si mesmo. Uma passagem profunda nas Escrituras, a Bíblia diz, corrige o tolo, vai te odiar. Corrige o sábio, ele te amará. Sou ministro do Evangelho há muitos anos. Tenho o privilégio, a honra de ter sido ministro do Evangelho desde a minha juventude. Mas assim como um jovem se torna maduro pela experiência, pela prática, eu aprendi e aperfeiçoei a minha visão e o meu entendimento nas coisas de Deus. De que muito que se faz no meio da igreja é vaidade. Se quisermos pegar naquilo que é as Escrituras, nós vamos ficar inspirados. Mas se formos pegar naquilo que é o que os homens fazem dentro da igreja, nós vamos ficar destroçados. Agora, a minha pergunta é, por que tanta disparidade entre Deus e o povo de Deus? Por que tanta disparidade entre o mestre e os que se dizem discípulos dele? E não há, a Bíblia diz também isso, não há ninguém que pare e atente para isso. No sentido de que o tolo não permite abordar essa questão. Mas os sábios são os que, deixando de se assentar à roda do escarnecedor, está na hora de dizer basta a esse tipo de circunstâncias, a esse tipo de situações. Eu quero, por isso, nessa noite, comunicar convosco a mente de Cristo. A Bíblia diz que Maria via as coisas sem entender o que acontecia, e a Bíblia diz que ela ponderava no coração dela. Está na hora de começarmos a ponderar, crescer no princípio de ouvir, observar, ponderar. Se isso é aquilo que nós dizemos que amamos, que servimos, que honramos, devemos nós ter uma atitude, se calhar, mais séria, mais dinâmica, mais exigente, de pôr um basta nisso. Um basta. Quando a Bíblia diz que Josué colocou o pé no Rio Jordão, as águas pararam. Quando Eliseu viu Elias subir, o manto veio sobre ele, e ele voltando viu o rio bloqueado, e Eliseu nesse caso disse, cadê o Deus de Elias? Cadê o Deus de Elias? Foi trazer à memória aquilo que lhe trouxe esperança. E eu tive e vi esperança em Cristo, em homens em quem a palavra se fez carne, segundo o modelo que eles viram em Cristo. E vemos hoje dentro da igreja, e é muito fácil a gente até alegar que é o mundo que persegue, que é o mundo que não entende, que é o diabo. E eu vou te garantir que é o diabo que entrou nos púlpitos, que é o mundo que está no banco das igrejas. Não sei se é tanta perseguição ou consequência de deixarmos de ouvir o Senhor. Não prego isso, não falo isso como um discurso contra alguém, mas a favor da glória dele. E Cabod foi gerado por homens chamados por Deus. E Cabod é filho de um homem que Deus chamou filho de Belial. Jesus. Filho de Belial. Belial é inútil. Se a Bíblia te diz que em vão é inútil trabalhar, se não for o Senhor a edificar, filhos de Belial são homens que não são edificados pelo Senhor, que se recusam a ser edificados pelo Senhor. E o que eles vão gerar é Icabod, fazer com que Deus vá embora. Eu gostaria que você tirasse 2 minutos para ponderar no que acabou de ouvir. Eu gostaria
que você ouvisse profeticamente ou de uma voz profética ou apostólica, o como quiseres. Porque muito falamos, vamos sair e vamos anunciar, vamos sair e vamos ganhar. Mas para trazê-los para um lugar que depois aumenta o desdém contra o nome do Senhor. No livro de Jó, capítulo 15, verso 17 e verso 17 em diante. Eu amo o meu Senhor, Salmo 116. Eu amo o Senhor porque Ele ouviu minha voz. Deus ouviu a minha voz. Depois de um homem ter dado a vida dele pela causa, ele tem ou não tem legitimidade. A Bíblia diz em Atos capítulo 15, verso 26, que homens saíram sem nós termos-los enviado e eles vos transtornaram. Mas desta enviamos homens que deram a vida deles pela essa causa. Paulo disse, vós não derramaste, não resististes ao pecado até o ponto de derramar sangue. Chega um momento que um homem, quando ele derrama sangue pela causa, ele é legítimo, a voz dele tem autoridade. E nessa noite eu me coloco perante vocês e o mundo, perante o Deus e o seu trono, o Deus que me chamou, o Todo-Poderoso, El Shaddai, a quem hei de prestar contas, pelo facto de ter derramado sangue por esta causa. Tenho autoridade de dizer, ninguém me incomode, porque carrego sobre o meu corpo as marcas desse Evangelho. Tenho autoridade não em função do título, porque muitos hoje abrem por si mesmo a igreja e eles é que se dão o título. Ele diz que Deus lhe chamou, ninguém vai questionar. Mas pelos frutos se conhece a árvore. É necessário que a gente conheça e entenda a profundidade da mensagem. Por estar ansioso pela presença dele, esperar pelo mais, a Bíblia diz, eis que esperaste o muito, e o muito veio a ser pouco. E o Senhor disse, fui eu quem o desfiz. Então o meu protesto não é se calhar tanto contra ou perante os homens, mas é perante Deus, sendo eu próprio a refletir o que faço privado, faço hoje publicamente. E perguntar a Deus, cadê a tua glória? E eu não sou qualquer homem que esteja a perguntar a glória como se não soubesse o que é a glória. Então eu não sei se vocês conseguem captar minhas palavras. Eu tenho alguma legitimidade. Julgo. Paulo diz, julgo eu que tenho o Espírito de Deus. Eu julgo que o sangue que derramei por anos nessa causa me dá legitimidade e autoridade para falar o que eu estou a falar. O que mais pesa é a salvação da humanidade. Joana, em 2005, o Senhor me disse, o teu tempo aqui acabou. E fui diante de Deus, Senhor, com o coração pesado, será que fiz tudo? E o Senhor me disse, fizestes um bom trabalho. Mas foi um processo de transição em que eu fui diante de Deus e orava por Angola naquele tempo. E aí, nesse ano, o Senhor tinha me dado uma palavra profética sobre Angola. E foi-me dito um sinal que seria que assim como Deus visitou Paulo em sonhos e um homem lhe chamou a caminho da Macedônia, assim o Senhor me visitaria. E como sinal, além desse sonho, todas as portas se fechariam. Num só dia, todas as portas se fecharam. E o Senhor me bombardeando em visões, a me ser dito, volta para Angola. Estava a caminho de França,
tinha tudo projetado para uma vida fora de Angola. E eu respondi aquilo que o Espírito Santo falou comigo. Ver e ouvir como Satanás se manifesta dentro da igreja em Angola parte o coração se você tem zelo pelo nome do Senhor. Eu amo meu Deus, eu amo o povo que é dele. Eu odeio aquilo que eu estou a ver dentro do corpo de Cristo. Eu não quero falar sobre os falsos no púlpito, mas começamos a falar sobre os falsos nos bancos da igreja. A falsidade começa quando você corrige, porque a Bíblia diz: ide e fazei discípulos, mas você ao corrigir para discipular, eles se ofendem. Então qual é a garantia que você vai ser discipulado? Não. Eles querem entrar dentro da igreja e estabelecer a sua linguagem. Eles querem ser aceitos e mudar o discurso do rei. Quando o Senhor me disse sobre o clamor dos jovens em Angola, Deus não me disse sobre o clamor dos jovens em Angola porque o diabo era muito forte. Porque Jesus lidou com o Satanás na cruz. Deus me chama para o clamor, por causa do clamor dos jovens em Angola, por causa da falta de conhecimento que há nos jovens. Conhecimento de Deus. As experiências que temos fora da igreja são um alerta para nós. Porque podemos fechar os ouvidos e dizer que todo mundo que fala e alguma coisa argumenta lá fora é contra Deus. Não. Satanás até pode se aproveitar disso. Ímpios podem se aproveitar disso. Mas nós temos que chamar a consciência que cada cristão ele tem que ser responsável e responsabilizado. A Bíblia diz para que deas uma boa resposta sobre a tua fé e naquilo que sois criticados, então eles glorifiquem a Deus pelo teu bom posicionamento. Não podemos dizer que o Deus que servimos é um Deus pessoal. Modos que o que eu quero, o que eu faço é da minha conta. Não, o nome não é teu, o nome é do Senhor. Uma coisa que converso com meu pai, o que ele me diz, esse nome me foi dado e eu também vos dei, vos emprestei. E assim sendo, o nome que tomamos, a Bíblia diz, não toma o nome do Senhor em vão, não fala de Deus. Não tomar o nome do Senhor em vão é não assumir que você representa Deus de uma forma vã, é não assumir que você representa Deus sem ser instruído, não assumir que você representa Deus como Moisés, que disse que em nome de Deus foi matar o egípcio. Isso não era Deus, não tem nada a ver com Deus. Então, quando Deus pela primeira vez se revelou a ele, ele mandou tirar as sandálias. Em outras palavras, há muitos que têm falado, têm cantado, têm pregado, que está na hora de se calarem e tirarem as sandálias, porque estão a matar muitos. Têm lepra nos seus corações, e lepra significa que estão afastados de Deus. É doloroso. É doloroso ver, é doloroso ouvir. Se fosse ímpio, eu iria disparar contra a igreja. Se for religioso, eu vou dizer, vamos só orar. Mas se tivermos temor ao Senhor, na realidade, fazer um chicote e expulsar isso da igreja. Foi o que Jesus fez. E depois de Jesus tirar aquela corja dentro da igreja, a Bíblia diz que os coxos e os cegos vieram e Jesus os curou a todos. Então você aprende em Mateus 21 que a glória só é impedida por causa dos filhos de Belial que estão no templo. Mas quando a glória for, quando o zelo do Senhor nos consumir e nós arrancarmos esses filhos de Belial do meio da igreja, o que vai acontecer é que os coxos, que são os que cocheiam nas coisas espirituais e que são cegos porque não veem no espírito, virão
Porque a glória está presente para lhes curar, para restaurar a visão, para lhes fazer correr no espírito. E nós temos que falar essa verdade. Temos de falar essa verdade. O mundo não está apto para determinar se o que é certo ou o que é errado perante as coisas de Deus. Mas nós que temos o nome, ignoramos. Você não pode chamar santo ao pecador. Não é chamar para condenar, mas você não pode chamar ímpio ao pecador, ou ao justo. Você tem que ter noção, conhecimento e verdade, mas não é só informação, é a tua vida ou não é a tua vida. Estou cansado de ver as coisas que nós vemos e as coisas que fazemos no nosso seio, modos que parece que não vamos prestar contas diante de Jesus. Vamos. Estou cansado de ver as escolas bíblicas que formam líderes. Como é que é possível você formar um pastor, um líder, que ainda não acabou de fumar do cigarro dele, já está a fazer escola bíblica? E alguém vai me dizer, pastor Mauro, nós não podemos controlar isso. Devemos. Porque está escrito, a ninguém impõe as mãos precipitadamente. Para não participares no pecado deles. Se a jovem não aceita ser instruído, o que é que ele está a fazer? Trabalhar dentro da igreja, põe fora. E a Bíblia diz, Eli, honrastes mais os teus filhos, os teus discípulos do que a mim. Preferimos que Deus saia. Não nos importamos se a glória não entra, se não se manifesta, do que termos pessoas no nosso seio que afastam a glória dele. Então por que cantar não importam as circunstâncias? Por que cantar atrai-me, eu quero perto, eu quero estar? Ele disse, quando separares o precioso do inútil, te trarei de volta. Jó capítulo 15, 17 em diante. Amém. Escuta-me, mostrar-te-ei, e o que vi te contarei. O que os sábios anunciaram, que o ouviram dos seus pais e o não ocultaram, aos quais somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias, o ímpio se dá pena a si mesmo, no curto número de anos que se reservam para o tirano. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, até na paz lhe sobrevém o assolador. Podemos olhar o que é que ele diz. Ele diz, no verso 17, analise, vamos só fazer uma análise dessa passagem. Escuta-me, mostrar-te-ei, e o que vi te contarei. Ouve, vou abrir os teus olhos. Porque enquanto você é surdo, você também não vê. Porque você não abre os ouvidos, então você não enxerga, não discerne. Então, quando a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, os homens diziam, era isso que ele tinha nos dito. Eles primeiro ouviram e agora se fez realidade neles. Escuta-me, vou-te mostrar. A seguir o que diz a palavra. O que os sábios anunciaram, que o ouviram dos seus pais e o não ocultaram. Os sábios, quem é o sábio? O princípio de sabedoria é o temor ao Senhor. O princípio de sabedoria é o temor ao Senhor. O facto de você conseguir reconhecer a existência de Deus, a Bíblia diz, importa que aqueles que buscam o Senhor creiam que Ele existe, está lá, mas também Ele recompensa, é galardoador dos que o buscam. Isso é temor ao Senhor. Então, a sabedoria vem quando você sabe que Ele existe e que você lhe busca porque Ele vai te recompensar. Ou seja, você não lhe despreza, não, é o que eu acho, o que eu penso, minha opinião. Não pode. Eu fazia isso quando eu era do mundo. Em Cristo não posso me atrever a vir ter comigo e eu te responder, não, na minha opinião. Ou eu estou a representar a opinião dele ou estou a representar a minha que me levou na desgraça. E nós fazemos isso como direitos. Basta não estar crucificado. Basta ser amante de si mesmo para eu poder fazer isso contigo. Agora, a seguir, ele diz,
O sábio que é instruído pelos seus pais, lhe é dada a terra. Novamente. O que os sábios anunciaram, que o ouviram dos seus pais e o não ocultaram. Não ocultaram, eles não guardaram. Ok, e o que é que ele diz a seguir? Aos quais somente se dera a terra. Depois deles serem instruídos, o que é que lhes foi feito? A recompensa da instrução é o quê? Deu-lhes a terra para governarem. Então você tem um monte de pessoas dentro da igreja hoje. Eu vou propor isso, meus queridos irmãos. Amem a vossa nação. Então, de repente, o número de pessoas dentro da igreja passa de 100 a 10 milhões. Agora você se pergunta se eles estão aptos para governar a terra ou serão 10 milhões de escândalos, porque eram 10 milhões de escândalos fora da igreja. E agora você se pergunta se os escândalos transferiram agora para a igreja. Porque enquanto estão lá fora da igreja, dizem, não, o mundo é assim. Mas quando eles transferidos para a igreja, dizem, está a ver a igreja, culpa de quem é? É daquele umbigo incircunciso no altar que não sabe reconhecer as palavras de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, vendo muitos a crerem nele, não confiou em nenhum deles. A audácia que nós temos em preencher os nossos relatórios das campanhas de evangelismo só fala de uma coisa, do nosso orgulho, de querermos ser reconhecidos. Porque quando nós olharmos mesmo, você tem que se perguntar, esse não é aquele lumpen da sociedade que agora entrou na igreja e permanece lumpen? Nós estamos aí buscar o problema do mundo para manchar o nome do Senhor. O que é evangelismo? É transformar, é chamar o pecador das trevas para a luz. Não é do mundo onde ele pecava para ir pecar na igreja. E hoje o que conta é a minha fama, é a tua fama. Minha oração é que Deus restitua o teu ministério, o ministério do louvor, que hoje fazes parte, para que cumpra o seu chamado. A Bíblia diz que Deus habita no louvor do seu povo. A Bíblia diz que o Senhor busca aqueles que lhe adoram em espírito e em verdade. E ali ele se manifestará. Cadê então o louvor que de repente os ossos partidos endireitam, os olhos cegos se abrem, o morto ressuscita? Cadê esse nível de adoração? Temos fama e famosos. E basta só ouvir que o cantor do mundo se converteu, agora ele quer cantar gospel. Olha aquela palhaçada que aquele cantor é calibrado, não sei se não sei o nome dele, tem que se tá, o calibre lhe falta, não sei. Eu acredito, diz que é música gospel, eu acredito em Jesus da minha maneira. Hoje você tem uma LS republicano gospel. Isso é negócio, a Bíblia diz, farão negócio com a vossa fé. E nós voluntariamente estamos a ir. Nós quem? Os que não são discipulados em Cristo. Estão dentro da igreja, esperam muito, mas esse muito vai ser nada. Porque o próprio Deus dissipa, porque não foi isso que Ele ordenou. Então, hoje você está a caminho de uma frustração dentro da igreja, se pelo menos você aceitar ouvir o que eu estou a te dizer. Que o que muito você espera dentro da igreja, o próprio Deus não vai aceitar. Por isso é que estão a dizer, já oramos e Deus não nos responde. É lógico, porque Deus não está nisso. Agora, Ana, o que eu estou a dizer poderá ser dito e visto por homens dizendo, não, o pastor Mauro está frustrado. Estou mesmo, com o teu pecado. Estou mesmo, com a tua arrogância perante o Senhor. Estou cansado, a Bíblia diz, o próprio Deus diz, eu estou cansado. O próprio Deus diz, meu espírito não contenderá com eles. Porque senão, eles não aguentariam. Então, é necessário que a gente pare e ouça. Não está escrito na Bíblia, maior é Deus que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém. Eu acredito plenamente. Então, por que nós estamos a ver, parece que o que está dentro da igreja está a destruir as pessoas de tal modo que Deus não está a aguentar? Não é. É o povo desobediente. É um povo que não aceita ser instruído. Então fica assim, o teu Deus é fraco. Não! É o povo que não se agarra quanto pareça ser.
Estão lá dentro da igreja, mas fazendo como sempre fizeram no mundo. Pior até. Pior. Eu ponderava hoje sobre esta questão, Ione. Ir para a igreja é perigoso. Porque você chega na igreja, Senhor, vou fingir o meu pecado aqui dentro. Pelo menos o Senhor sabe o meu coração. Aqui ninguém me conhece. O que eu faço lá fora, aqui ninguém me conhece. Pá, Senhor, o Senhor sabe, me perdoa só. Vou te dizer, a unção vai expor isso. A unção vai expor isso. A unção tem o poder de revelar o que está oculto. Então a Bíblia diz no livro de Números, podemos olhar para o livro Levíticos capítulo 10. Eu quero que você entenda isso, vou falar isso publicamente. Pelos requisitos e os quesitos que se fala de hoje ser igreja de sucesso, eu tinha a igreja de sucesso, fechei. Se o quesito é finanças, é povo, eu fechei. Abri mão disso tudo. Porque o único fundamento que eu vi nas escrituras e eu conheci é a glória dele. De bom grado eu fechei a igreja. Fazemos mais a partir do momento, Joana, que tirei homens de Belial, pus fora. Tirei, despedi, podem ir para vossas casas, não venham mais. Vou fazer novamente se necessário for. Porque eu nunca vou negociar entre a glória e os filhos de Belial. Porque os filhos de Belial têm uma característica, depois de gerarem Icabode, eles vão embora. Eles vão embora. Por mais que você não entenda, por mais que você não aceite, talvez isso seja a resposta da oração que muitos andam a orar. Não, chega isso, chega. Chega. Eu não procuro que o mundo me ame. Eu não procuro que o mundo me aceite. Mas eu também não posso ser alguém que seja motivo de escândalo e escárnio para o nome do Senhor. Ei, não podes. Havia, em tempos atrás, eu orei por alguém. E eu lhe disse, alguém cristão, só vou te falar assim, não vou falar muito. Explicou os problemas que ele tem. Eu disse, meu querido, veja, com a glória não se brinca. Há uns anos atrás, alguém me disse que eu estava a passar por problemas e situações. E eu disse, amém, vou orar por ti. Mas eu lhe avisei, quando eu orei por aquele homem, veio-se a saber que afinal era ele que estava a causar as circunstâncias. A razão pela qual eu estou a pregar isso, não por frustração, mas por uma urgência que é necessária ser despertada dentro da igreja. É mesmo por causa disso. Se não tivesse essa essência, era frustração. Porque o que é frustração? Frustração é um alvo não alcançado. Tem o poder nele para alcançar o objetivo. Eu orei e o jovem foi exposto que era ele. E quando esse jovem fez isso, quando eu lhe disse, vou orar por ti, mas a minha realidade é essa, eu vi o rosto dele mudar. Eu vi o rosto dele mudar. Amigo, acredita que eu estou a te dizer, não vem na igreja para esconder teu pecado. Vais ver o que é que vai acontecer depois desse live. Vais ver o que vai acontecer. Todo aquele que se aproximar do altar vai ser exposto. É minha oração, é meu foco. Eu quando ele disse isso, eu vou orar. Mas lhe apresentaram na televisão como bandido agora. Era da igreja. Você não chega perante a unção e você não vai ser exposto.
E aquilo que não é exposto até aqui é misericórdia. Dando-te tempo para você corrigir, vai ser exposto. E sabe, eu orei a favor dele. Disse, Deus lhe ouve. E Deus expôs. Não brinca dessa maneira. O peso da minha mensagem reflete o que eu te estou a tentar ensinar. Temor ao Senhor. Alguém te disse que você é salvo. Certifica que você cumpre os requisitos do que na Bíblia fala de um homem e uma mulher salvo. Alguém te disse que você faz parte, você é especial dentro da igreja. Ouve, certifica que você não faz parte do elenco chamado Filhos de Belial. Garante mesmo. Porque vai ser exposto. Eu estou cansado de ouvir erros e barbaridades das pessoas e no final dizerem, não, Deus é comigo. O Deus desse mundo é contigo. O Deus desse mundo é contigo. Queridos irmãos, o Deus desse mundo é contigo. Eu vou ainda te explicar algo, Joana, deixa eu ainda te explicar. Eu acredito que o irmão desse caso, ele possa depois ouvir essa mensagem. Paz para a tua alma. O Senhor te dê graça e paz. Mas ele sabe como Deus lhe libertou. A Bíblia diz, presta só bem atenção, Joana. Como ativar a unção profética? Não brinca. Ai. Amados, temam o Senhor. A terra do Senhor e todos estamos perante eles. Ninguém pode estar encoberto. Nenhuma criatura pode estar encoberta perante os seus olhos. Hebreus 4. E esse homem me convidava várias vezes, pastor Mauro, vem à minha casa. Eu disse, no momento que eu conseguir um tempo eu venho. Muito tempo eu não consegui. Até o momento que o Senhor me disse, está na hora, vai. E eu sentado na casa, a mulher, pastor, eu estou só aqui atarefada na cozinha e tal. Está a ver as Martas, né? Fixe. Eu conheço a unção. Eu disse, Senhor, eu não sei porque o Senhor me trouxe aqui, mas eu sei que quem me der um copo d'água, é impossível que a unção não se manifeste nesse lugar. E eu disse, jovem, por favor, me dê um copo d'água. Ela saiu do Sousa fazer, me serviu um copo d'água. Assim que eu acabo de beber o copo d'água, numa visão, os meus olhos se abrem, mas a porta abre e eu vejo o homem, Jesus, entrar. E pela estante na parede desfez tudo com as mãos. E eu chamei a jovem. Ele disse, assim te diz o Senhor, vou desfazer tudo. Ao que eu lhe ter dito isso, você pensa que alguém que está na igreja, amém? Era um casal, é um casal que entrou, veio ter comigo e disseram, somos obreiros da Igreja Universal. Mas o Senhor me disse que a nossa cura de SIDA está na boca do pastor. Por isso eu prego a palavra de Deus na minha boca. Ele disse, o Senhor me disse que depende de ouvir o pastor. Eu disse, sentem. Vocês não vão servir? Eu vou vos servir. Vou vos dar a palavra. O homem não vive só do pão, mas da palavra que sai da boca do Senhor. Amém. Sentem. E então, nessa altura, um casal jovem, recém-casados. E nesse momento, entrando em casa dele, eu vi o desprezo dela. E eu não sabia dos conflitos internos. Eu não sabia como é que ela desprezava, desdenhava o marido. Depois eu ouvi. Mas o Senhor me mostrou ele a derrubar tudo que estava ali na estante, que era a vaidade dela. E o Senhor me disse, assim vou fazer sobre essa casa. Profeta não é para te fazer coçar o teu ego. É para comunicar para ti a mente de Cristo, quer gostes ou não. Eu fui simplesmente fiel ao que o Senhor falou comigo. E quando estou a dizer fui simplesmente, eu não estou a dizer para não foi minha intenção. Não, é minha intenção ser fiel ao Senhor. E de repente, ela foi irada. E você se pergunta, mas não era obreira da igreja? Não disse que Deus lhe falou que a cura estava na minha boca? A essa ira por quê?
Ele foi curado de sida. Foi exposto que ela mexia no oculto, bruxaria. Ele foi curado de sida, ela foi enterrada. Porque depois daquele dia, divórcio entrou. Não é fácil você convidar a glória de Deus para a tua casa e achar que ele vai manter o altar de demônios lá. Uma coisa é você me deixar entrar na tua casa, outra coisa é você saber receber a unção que está em mim. João capítulo 1, verso 11. E ele veio aos seus, estava na casa dele. Sentava com eles. Ele disseram, se fosse profeta, saberia que ela é prostituta. Mãe, dizerem isso de Jesus, está a dizer que Jesus está a ter contato com uma prostituta. Você entende o que isso significa? Não é só porque ele não deu conta, porque não é profeta. Não, estão a dizer que ele está se envolver com uma prostituta. Você não entendeu o nível de blasfêmia? De repente, a Bíblia diz, ele veio aos seus e os seus não o receberam. Por causa dessas coisas. E por essa razão o nome do Senhor é blasfemado. Porque muitos que estão dentro da igreja não lhe receberam. Gostam muito do pastor Mauro, mas eles não me ouvem. Porque se me ouvissem, colocariam em prática as minhas palavras. E se colocassem em prática as minhas palavras, terias uma multiplicação da graça que vistes em mim. Não seria só eu a fazer. Muitos, vocês iam assustar muitos fazer as mesmas coisas. Essa é a manifestação da graça. Por isso é que ele disse, para que essa graça se multiplique, manifestando através de muitos. De muitos. De muitos. Esse é o nosso chamado. Não somos chamados para entreter pessoas que saem de casa, não têm nada para fazer, que não gostam de estar em casa, gostam muito de estar dentro da igreja, e nós estamos lá para lhes entreter. Não, não é o meu chamado. O meu chamado não é ser teu palhaço e te entreter, não. O meu chamado é mesmo para cobrar e exigir frutos de ti, frutos dignos de arrependimento. Amém? Esse é o meu papel. Então é muito fácil pessoas virem por ter comigo. Por exemplo, às vezes eu vou falar para ti que estás a olhar para a câmara e que estás em casa a me ouvir enquanto eu olho para a câmara e olho no olho. O absurdo de você achar que eu vim pregar o evangelho por causa de dinheiro, é você que ama o dinheiro, não sou eu. Essa história de você constantemente desconfiar, vê o que é que você faz, vê o que é que eu faço. Porque no momento, Joana, que o meu coração foi para Deus, minha querida irmã, quero apostar no teu ministério, se o teu ministério vai trazer glória para o Senhor. Quero apostar nos teus livros, quero apostar nos teus CDs. Se vai trazer almas para o Senhor, por favor, faz, vou te encorajar. Ouve, se me converti genuinamente, esta graça que recebi também tem que ser para outros. A Bíblia diz que eles tentavam matar Jesus, mas não só mais Jesus, agora queriam também matar Lázaro. Porque Lázaro agora também era testemunha. O povo já não vinha só ver por causa de Jesus. Olha, Lázaro também. Houve um momento que era só Jesus, agora somos muitos. Minha querida irmã, se me converti no teu ministério, eu quero te apoiar. Se genuinamente me converti. E no dia em que me disserem, olha, a Joana desviou dele, isso não é comigo, é ele e Deus. É ele e Deus. O que eu quero dizer com isso é que eu não vou permitir os escândalos, porque você não deixa de pagar taxa de circulação porque viu um polícia ali a pentear. Isso é uma desculpa de alguém que não se converteu, cujo coração, na verdade, nunca se tornou sábio. Eu não concordo com alguém mexer em dinheiro, fazer isso. Aliás, vocês conhecem esse ministério. Não estamos perante vós. Quando você viu nós pedimos dinheiro? É lícito termos parceiros financeiros? É lógico. É lógico. Nós não tiramos galhos das árvores e pomos na fechadura para abrir portas. A Bíblia diz que o dinheiro responde a todas as coisas. Essa é que é a realidade. Nós estamos a transformar religiosos, pecadores em religiosos. Ao invés de pegar pecadores e lhes explicar o teu pecado era esse, e o pecado que Adão cometeu foi a tentativa de Satanás lhe afastar do governo.
de liderança. Logo, transformar um pecador em religioso é mais pecado ainda. Jesus disse, vocês fariseus depois fazem deles 2 vezes mais filhos do diabo, do inferno. É isso que nós fizemos. Ele já era pecador, coisa horrível que ele era. Agora ele ficou religioso. Ai, Jesus. Ele era pecador, roubava, agora só critica os outros. Vocês que roubam. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz aquele que roubava, ei, trabalhe com as tuas mãos para partilhar com quem necessita. Não é para você agora apontar o dedo nos outros que roubavam. Que quando você roubava, quem te apontava o dedo? É a única coisa que ele entendeu do cristianismo. Papagaios que sabem controlar e condenar os outros. Deixa ainda te explicar pecado aos olhos de Deus nas Escrituras. Deus reprovou o rei Saul. Deus reprovou o sacerdote Eli. Por quê? Porque toleravam erro. Líderes que toleram erro são inúteis. Porque ele te passa a ideia de impunidade. Então, uma geração cresce acreditando que pode esconder um prédio de 15 andares na mata e ninguém está a ver. Como é que você chegou até aí? Quando o pecado não é punido, o castigo não vem, o povo pensa que ele pode continuar a fazer. Por favor, coloque a casa do Senhor em ordem, homem. Não é lícito. A Bíblia diz, o espírito de Elias virá para converter o coração dos filhos aos pais e pais aos filhos. Pai, você não é chamado a ser amigo do teu filho. Você é chamado a incutir nele o temor ao Senhor. Reconhecer que existe um Deus para que ele atente, para você lhe instruir, ele ser sábio e então ele herdar a terra para governar. Você não é chamado para dizer que não, o que o meu pai fez comigo foi severo, a minha mãe não me deu, eu vou dar tudo aos meus filhos. Vai se tornar ele um homem ímpio. São esses que estão a encher as celas nas cadeias. São esses que estão a encher o inferno. Preste bem atenção. Pecadores transformados em religiosos é grave. Somos chamados a tirar homens do pecado que estavam destituídos da glória de Deus para voltarem para a glória e governarem com Deus. Não fazer deles ridículos, não fazer deles religiosos. Então você pega. Vê Mateus, vê Simão, vê Judas, vê os apóstolos que Jesus chamou. Nenhum era desempregado. O mais novo deles era João. Pedro era o mais velho. Todos eles eram todos eles homens de negócios. O que isso significa? Não é fácil fazer dinheiro, tem que ter diligência, tem que ter compromisso, você tem que obedecer, você tem que saber negociar, você tem que saber ser flexível, aproveitar as oportunidades, reconhecer, valorizar as coisas. Então você tem um povo rebelde dentro da igreja. Ele não respeita nada, não obedece a ninguém. Quando lhe dizem toda hora me escravizarem, porque parece rádio desintonizado. E você está a chamar essa igreja? Não é na igreja. Se você é ímpio, não conhece Deus, ouve, eu estou a falar para pessoas que não são da igreja, se você sintonizou, ouviu isso pela primeira vez, vou te garantir, você não tem razão, mas a igreja que está fazendo também não está certa. Não é verdade. Isso é a verdade. Mas preciso de ser um líder que teme a Deus para te falar a verdade. Ou eu vou esconder, dizer, bem, a Bíblia também tem que ser atualizada, né? Porque há coisas aqui do passado e tudo mais. Não é bem assim. E então, eu vou fingir que te amo. E tolerar todo tipo de erros. Esses erros, Eli viu os filhos dele fazerem. E não os corrigiu. Glória a Deus. Amém e amém. Nossa mensagem termina aqui para aqueles que vão... Que o Senhor Jesus te abençoe. Glória a Deus. Amém e amém.